petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega 1,1 segundos após a emissão do pulso. A velocidade do som na camada líquida em metro por segundo é. Bom, pessoal, nessa questão nós temos o seguinte, ó, você tem aqui um emissor e detector de pulso, que nós vamos chamar de F. Essa estrutura, essa fonte vai emitir uma onda em direção a uma camada de líquido. Sim? Então, essa onda, ao ser emitida, ela vai se propagar inicialmente por essa camada de rocha, sim? E vai voltar para a fonte. A questão informa que esse primeiro pulso que é refletido de volta para a fonte, ele volta depois de um tempo de quanto? De 0,5 segundos. Então, esse primeiro ΔT, esse primeiro eco, leva 0,5 segundos para se propagar nessa primeira camada de rocha. O segundo pulso, ele retorna à fonte emissora depois de um tempo de 1,1 segundos. Professor, e esse segundo pulso, ele é refletido onde? Bom, o segundo pulso, ele reflete na parte inferior do líquido. Então, ele vai, se propaga, passando pela primeira camada de rocha, chegando na base inferior do líquido e então ele vai retornar. Perceba que enquanto o primeiro pulso ele é refletido na parte superior do líquido, o segundo ele é refletido na parte inferior do líquido. Professor, quanto tempo ele leva mesmo, hein? Ele leva 1,1 segundos para se propagar através dessa região. Diante disso, podemos aqui encontrar o tempo que a onda leva para se propagar dentro do líquido. Porque olha só, perceba que para passar por essa primeira camada rochosa, essa onda leva 0,5 segundos. Então, quanto tempo leva para que essa onda atravesse o líquido, seja refletida na parte inferior e volte para a camada superior do líquido? Você consegue ver que o intervalo de tempo para isso acontecer é um intervalo de tempo igual a 0,6 segundos. Professor, por quê? Veja só, se o tempo total para ele sair da fonte emissora e chegar na base inferior do líquido é de 1,1 segundos, contando o tempo que ele também é refletido, sim? E se ele gasta 0,5 só para atravessar e retornar essa primeira camada de rocha, o que sobra de tempo aí para ele se propagar dentro do líquido é um tempo igual a 0,6 segundos. Bom, agora nós já encontramos o tempo que a onda leva para se propagar no interior do líquido. E encontramos um tempo, ΔT, que é igual a 0,6 segundos. Lembra, esse 0,6 segundos é o tempo de ida mais volta do som dentro do líquido. Professor, o que é que a questão quer que a gente calcule? A questão pede que você calcule a velocidade do som no líquido. Ah, professor, entendi. Vou calcular essa velocidade utilizando o ΔS sobre ΔT, uma vez que a velocidade do som ela só depende do meio em que ele se propaga e o meio permanece constante, que é o líquido. Então, é aí um tipo de movimento uniforme dentro do líquido. Só que veja só, essa velocidade V ela vai ser igual a qual é a distância percorrida pelo som no interior do líquido. Seria uma distância igual a 900 metros. Professor, por quê? Olha só, nós vamos utilizar o tempo
igual a 0,6 segundos. E nós acabamos de dizer que esse 0,6 segundos é o tempo que o som vai e volta. Então, ao ir se propagar descendo para a parte inferior do líquido, ele percorre uma distância de 450 metros. E ao voltar para a parte superior do líquido, ele também percorre uma distância de 450 metros. Então, ao todo, o som percorre dentro do líquido 900 metros. Ah, professor, então a velocidade ali vai ser igual a 9.000 dividido por 6, resultando em uma velocidade V igual a 1.500 metros por segundo. E então, como item correto para essa questão, você irá marcar o item D.